17, versículo 18 e versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3, Efésios 3, versículo 17. Eu vou ler junto contigo. Diz assim, 17: Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Diga, pela fé. Estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, de todo o poder de Deus. Isso é para a igreja. Plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso, Jesus, né? Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. Tema de hoje: o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder, diga, conforme o seu poder que opera em nós. Oremos. Comece a acostumar com o poder de Deus na sua vida. Comece a acostumar com curas, com milagres, com maravilhas. Comece a acostumar com a sabedoria, a plenitude, o conhecimento. Comece a acostumar com a vida eterna, com a eleição, com a predestinação, com o teu nome inscrito no livro da vida. Comece a acostumar que o mal não toca na sua vida. Tu és de Deus e o maligno não te toca. Comece a acostumar que aquele que está em tua vida é maior, e ele, sendo maior, ele opera em tua vida. Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade única, que não volta mais, uma oportunidade perdida em relação à adoração a Cristo, a ouvir a voz de Deus, porque aqui verdadeiramente ouvimos a voz de Deus, porque a voz de Deus está na palavra de Deus. Foi dito a Paulo, e Paulo deixou escrito para que chegasse até nós, e nós confessamos isto, porque o que nós cremos, nós falamos. Aquilo que eu creio, eu falo. O que nós cremos, falamos, porque assim está escrito. Eu oro para que a nossa mente receba toda a plenitude do conhecimento, da graça, da sabedoria. Obrigado, Deus, pelas famílias, em nome de Jesus. E a igreja de Deus pode dizer amém? Pode dar um aplauso ao nosso Senhor. Glória a Deus.
Obrigado, meu cooperador. Obrigado a todos os santos cooperadores do reino de Deus. Seu poder opera em nós. Não sei se você prestou bastante atenção no que eu vou ler aqui numa outra versão, versículo 17 ao 20, vou ler aqui. Para que Cristo habite em vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O interesse de Deus é que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O tema é o poder que em nós opera, o poder que em nós opera. E seja a glória na igreja, por Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu estou ainda dentro do assunto da semana passada, que nós conversamos um pouquinho, né, sobre... foi até um tema, uma pergunta, né? Você tem poder, né? Quem lembra dessa palavra da semana passada? Então eu quero ainda, dentro desse assunto, continuar a mostrar à igreja que há um poder que opera através de nós, há um poder que opera em nós e através de nós. Você pode dizer amém? E eu disse na semana passada que houve uma transferência. A Bíblia diz lá em Atos 1:8, diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Então, quando Deus manifesta em nós o seu poder através do seu Espírito, nós recebemos um poder, ou seja, uma autoridade foi nos dada. Eu digo amém. Você diz? Existe um plano maligno, diabólico, imundo, que foi lançado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para uma destruição em massa. Mas não é uma destruição que vai cair foguete do céu na cabeça das pessoas, Deus vai mandar fogo, nada disso, irmão. A destruição que está acontecendo, que estão preparando, que estão tentando, se a igreja não se levantar com sabedoria e receber o conhecimento, a igreja também vai embarcar nessa destruição. É o que eu tenho falado durante as minhas lives em relação ao medo. O medo hoje tem sido a maior doença do mundo. Corrijo. O medo hoje tem sido a porta de todas as enfermidades do mundo. Estava hoje ouvindo as pesquisas feitas pelas emissoras de televisão, que outrora, há muitos anos atrás, divulgavam verdades, falavam a verdade, custava o que custar, diziam a verdade, falavam a informação verdadeira. Hoje eles falam porque são pagos para falar. Eu não falo mal de você, se você não vai falar mal de mim, eu pago para você não falar. Não é mal, falar a verdade sobre mim. Então as emissoras, elas existem para levar a verdade às pessoas. Não hoje, nesse tempo, já existiu no passado para levar a verdade. Hoje ela leva terror. Estava agora ouvindo um médico falando que ele, não sei se você ouviu, ele perdeu a mãezinha dele com 90 e poucos anos, e já estava bem doentinha ela. Aí lá botou lá na morte, a causa da morte, qual foi? Covid. E ele estava revoltado, dizendo que ela não tinha nada disso, não tinha nada disso. E aí ele falou, essa questão desses 300 mil pessoas que morreram,
não chega a 10, 20% que morreu dessa doença aqui. Irmãos, é uma verdade, você não pode se apavorar com isto. Cadê a morte de tiro, a morte de infarto, cadê atropelamento, cadê a bala perdida? Você vê no jornal, alguém tem visto, ouvido alguma coisa sobre isso? Eu não quero dizer que não exista um vírus que esteja provocando a morte de algumas pessoas. Claro que existe, mas não é esse terrorismo todo que estão causando, é o terror que vai causar a doença. Se você se deixar, você vai ficar com medo, com terror, você vai entrar numa pressão alta, tua pressão vai subir e tu vais morrer. Se não morrer, tu fica todo torto numa cama, tudo por causa do terrorismo. Mas quando alguém conhece a sua posição, a sua autoridade que você tem, a ti foi te dado poder. A igreja de Jesus foi dado a ela uma autoridade. Eu não sei se você recebe isso. Tomara que você receba. Vai ser a tua salvação. Se você não receber, vai ser a tua desgraça, como vai ser a desgraça do mundo. Por isso que a igreja precisa interferir nessa sociedade. Por isso que a mensagem da cruz, que é loucura para os perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, tem que chegar lá, irmãos. Tem que chegar lá na ponta. Tem que chegar lá na ponta. Não tem jeito. Não vai acontecer o que o maluco falou aí nas profecias, a doida lá, cabeluda, cabelo vermelho lá, falou. Não vai acontecer. Aí é que está a diferença de quem conhece o seu Deus e de quem não conhece o seu Deus. Vivendo atordoado, atormentado, eu sei o que eu carrego dentro de mim. Você tem que saber o que está dentro de você. Você tem que saber quem é que te guia, quem te conduz, quem te dá segurança, quem é o guarda de Israel que não dorme. Você tem que saber que Ele escolheu você e você é dele. Somos ovelha dele, do rebanho dele, e ninguém pode tocar no rebanho dele, irmão. É isto que a igreja tem que saber. É isto que você precisa de saber. É isto que o mundo precisa de saber. É isto que pelas redes sociais precisamos de falar às pessoas. E não deixarmos que as pessoas... Você viu lá na Bahia o que aconteceu com o soldado? Sabe o que é aquilo ali? São fortalezas. Muita perturbação. A ausência de Deus, a ausência da verdade. As pessoas estão sendo bombardeadas 24 horas com mentiras, com meias verdades, com sofisma. E as pessoas estão comendo esse prato, estão comendo essa comida, elas estão se alimentando de manhã, estão se alimentando na hora do almoço, à tarde, à noite, na madrugada. Elas estão comendo, elas estão morrendo, irmãos. Nunca se vendeu tanto remédio. Eu falei isto, e hoje eu escutei isto, o demônio lá da Rede Globo lá falando, até que enfim que falou alguma coisa que fosse verdade. Nunca se venderam tanto remédio para dormir, para acordar, para energizar, para apagar, nunca se atenderam tanta gente nas psiquiatra, psicologia, psicólogo, nunca, sabe, está aí uma avalanche de pessoas perturbadas, desorientadas, agoniadas, porque não conhecem o seu Deus. Você que está aqui, você conhece Deus. Você não pode se deixar se levar por essas vozes. Você tem uma voz que te guia, não é a minha, é a voz da palavra de Deus. Você não é guiado por mim, você é guiado pela palavra. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Hoje eu estava aqui sozinho, tentando ajeitar o computador, aí não consegui, aí vim para cá, sentei aqui, fiquei falando com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Eu estou fazendo certo? Fala comigo, fala alguma coisa, Senhor. Estou agoniado, quero te escutar. Só ouvi uma coisa: siga em frente, que eu estou contigo. Então eu não posso fazer o quê? Eu vou seguir em frente, porque Ele está com a gente, irmão.
Ele está com a igreja, Ele está com a palavra dele, Ele garante essa palavra, diga, Ele garante a palavra. Quando Ele diz que, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o poder de Deus, o poder que opera em nós, o poder que, aqui nessa versão diz, o poder que em nós opera, o poder que em nós opera. Então tem uma passagem aqui em Atos, no capítulo 3, você não precisa ir lá, diz que Pedro e João iam para o templo, e de repente tinha alguém doente, e ele orou, aí as pessoas pensaram que era eles. Ele falou assim, o que aconteceu com essa pessoa não foi por causa da gente, foi por causa do poder daquele que está em mim. Não sou eu, não é porque eu sou chegado a Deus, não, o poder dele passou a viver em mim, e quando o poder de Deus passa a viver no homem, você opera nessa terra como se Deus estivesse operando, irmão. É porque poucos crentes acreditam nisso, porque vivem em umas correntes para ficar rico, corrente para ganhar na loteria, corrente para descasar e casar de novo, é corrente para ganhar outra loja, é corrente para ganhar, não sabe nada disso, não entende nada disso. Isto aqui para eles não serve, porque eles são dependentes, é como o drogado que depende da maconha, o alcoólatra que depende do álcool, são dependentes dos líderes, da mão do bispo, do apóstolo, da oração, da imposição de mão, da unção, da água benta. Não, você e eu somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Diga, Cristo está em mim. Olha, irmão, diga, Cristo está em você. Diga assim, Deus transferiu, vamos, irmão, Deus transferiu o seu poder para mim. Ele não te deu todo o poder, só um foi dado todo o poder, a Jesus. Todo poder, Jesus falou, todo poder me foi dado no céu e na terra. Nós temos o poder do Espírito Santo. Então nós podemos fazer algo maravilhoso com esse poder. Ou você pode escondê-lo e entrar na depressão, e entrar na ansiedade, e entrar no medo, e entrar na frustração, entrar em parafuso, ficar desesperado, e o mundo vai se acabar, e vai cair fogo, e vai começar a cair casa ali, e vai cair as casas lá, e vai cair a minha também. Eu durmo, não durmo. Olha, irmão, foi isso aí que eu estou escutando aí, o povo tudo apavorado. Meu, se cair, ele falou, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás, somente com os teus olhos verás. Amém? Então, vamos lá no 17, irmã. 17. Assim habite Cristo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É isto que você tem que absorver. Cristo está em mim pela fé. A fé cura, a fé liberta, a fé transforma, a fé faz existir o que não existe. É a fé que traz à existência o que não existe. Nada pode existir se não for através da fé. O mundo foi criado, o visível passou a existir das coisas que não são, das coisas que não aparecem. Estando vós arraigados, alicerçados em amor. Isso é o fundamento da graça de Deus, é o amor, mano. Vamos lá. A fim de poder compreender, com todos os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo excede todo o entendimento, para que sejais tomados
A minha oração é que você seja tomado, que Deus te possua, irmão. Que o Espírito de Deus possua a tua mente, que o Espírito de Deus possua as tuas emoções, que o Espírito de Deus possua os teus pensamentos, que o Espírito de Deus possua os teus sonhos, que o Espírito de Deus possua as tuas visões, que não sejam visões carnais, que eu gosto dessas pessoas falando um monte de besteira. Deus, não bota a culpa em Deus. Deus falou comigo. Se Deus falou contigo, então fica para tu. Se Ele falou contigo, né? Fica para Ele. Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Tomado, diga-se, tomado. Eu quero ser totalmente tomado. Eu quero ser totalmente envolvido. Eu quero ser uma pessoa totalmente guiada, sabe, espiritual, para que esse medo que está matando não chegue à minha vida e eu possa ser um baluarte da verdade dentro da minha casa, proteger a minha casa. Às vezes você tem parente instável, você tem filho, esposa, marido, irmão, irmãs, totalmente instável. Você está aí para levar esta verdade, para levar o conhecimento para ela, para estabilizar a mente. As pessoas estão com a mente desestabilizada, estão loucas. Você sabe que eu estou falando verdade. As pessoas não estão parando para pensar. Mas eu quero que você, vamos terminar acreditando que Ele opera em nós. Nada foge do controle de Deus. Diga: a minha vida está totalmente na mão do meu Deus, e ninguém pode me tirar da mão do meu Deus, porque Ele falou isto, e Ele não é homem para que me entenda. Ele não mente, Ele não engana, Ele não diz uma coisa que não vai acontecer. O que Ele falou vai acontecer. Por isso que eu prefiro ficar no que está escrito. Não podemos ir além do que está escrito. Fique aqui. Cada um fique naquilo que tem aprendido. Que tem aprendido aqui na palavra. Amém? Assim diz o Espírito da paz. Espírito da paz. Aleluia. Vamos ficar de pé.